Olá pessoal, meu nome é Keila, sou psicóloga. Hoje, antes de começar a conversar com vocês sobre o nosso tema, eu queria apenas dar uma dica, porque algumas pessoas que acompanham o vídeo têm falado que fica mais confortável entender o conteúdo e até pôr em prática na segunda vez que assiste, porque na primeira vez, às vezes, o conteúdo ele é passado de uma forma assim um pouco rápida e aí você fica com uma certa dificuldade de compreender no total. Então, uma dica para você, assista pela segunda ou até pela terceira vez, caso o tema seja algo não muito fácil de compreensão, para que isso venha depois a se tornar algo tranquilo para você. Hoje o que eu quero conversar é um tema importante também, porque vai tratar de algo que está dentro de nós a todo instante. O tema de hoje é uma torre de amor. Primeiro, antes de falar desse amor que vem dessa torre, eu queria que nós pensássemos sobre torre. A torre, quando você imagina assim visualmente, é algo forte, robusto, grande, que se destaca quando você vê. E eu fui procurar no dicionário também o que significava a torre. Eu quero ler para vocês aqui o que significa. No dicionário temos a seguinte definição: edifício alto, fortificado, antigamente utilizado para defesa em caso de guerra, posto de observação ou comando, fortaleza. Algumas dessas torres aí espalhadas pelo mundo, e são várias, emblemáticas, muito conhecidas, como por exemplo a Torre Eiffel lá em Paris, a Torre Pisa na Itália, a Stratosphere lá em Las Vegas, são construções que o mundo inteiro conhece e se encanta ao vê-las pela força, pela aparência de robustez. E isso, de uma certa forma, eu fui pensando, refletindo sobre essa imagem e fui fazendo um paralelo, pensando o seguinte: nós temos na nossa vida uma torre tão forte quanto talvez essas que muitas vezes nós nos maravilhamos ao ver aí, que é a figura da mãe. Porém, a mãe é uma torre com todas essas características de força e robustez, mas no amor. A mãe é uma torre de amor. E como essa torre começa a fazer parte da nossa vida? Desde a gestação, quando nos 9 meses existe essa troca afetiva e emocional do bebê com a mãe, existe uma ligação muito grande, muito forte nessas duas figuras. Após o nascimento e as experiências que nós vamos tendo, esse percurso ao lado da figura materna vai se tornando cada vez mais forte e vigoroso. E ao longo da nossa vida, algumas situações são até chocantes, porque a mãe às vezes fala algumas coisas que o filho se espanta ou a filha se espanta por ver assim a perspicácia, a direção daquela palavra e muitas vezes a visão, porque essa força que está no amor, porque é incondicional, porque quer o melhor para o filho, é algo muito até falado, dito. Agora a visão, como a torre, quando você sobe, você enxerga muitas coisas de longa distância, é uma característica também muito presente na figura da mãe, que às vezes fala para os filhos algumas coisas e eles, mesmo que na hora não consigam compreender totalmente, com o passar das experiências eles vão percebendo que isso de fato é importante para que eles percebam. Às vezes é na escolha de uma carreira, às vezes é num momento de amigos, alguma coisa que a mãe já percebe de uma maneira direta, e em outras áreas também que é algo muitas vezes assim não contextualizado, mas de uma percepção que vai além e é direta desse amor. Na Bíblia nós temos alguns exemplos de mães que ficaram assim muito famosas até por essa determinação, por esse amor. Uma delas que eu queria citar para vocês agora é a Joquebede. Joquebede, ela foi a mãe de Moisés e ela teve a força e a determinação de colocar aquele bebezinho num lugar assim preparado, fechado como um bercinho, no rio, para que ele pudesse ser salvo da perseguição que acontecia naquele momento.
e através desse gesto de força, ela preservou a vida de Moisés e ele se tornou aí ao longo do tempo, na sua história, um homem muito importante e muito vigoroso na sua determinação também, porque ele dirigiu o povo durante aquele percurso lá no deserto e até depois quase chegando à Terra Prometida. Uma outra mãe também bastante falada na Bíblia pela sua determinação foi Ana. Ana foi a mãe de Samuel, mas até concebê-lo, ela sofreu muito, ela desejou muito, ela era estéril e ela foi naquela busca por ser mãe, porém quando isso aconteceu, ela cumpriu aquela promessa que ela havia feito a Deus, que era de entregar o seu filho para que ele pudesse servi-lo como um profeta, que foi o que aconteceu. E finalmente, uma mãe que é a mãe assim, que é também como um símbolo muito grande, é Maria, porque recebeu uma missão ainda no final da sua adolescência, que seria gerar Jesus. E isso foi algo forte na vida dela, porque ela ainda não imaginava que iria começar uma vida já sendo mãe e mãe do Salvador. Além dessa característica maravilhosa que foi se doar, né, como fez Maria, nós vemos que a mãe, ela tem algo que é o amor que envolve. E o que é esse amor que envolve? É o amor que ele não vai pela força, não vai pela violência, ele vai pela mansidão, pelo carinho, pelo olhar. A mãe tem um olhar que traz para o filho a certeza da fidelidade, do cuidado e dessa companhia que fica e que permanece. Muitas situações que nós vivemos, nós não conseguimos compreender muito assim na hora, porém ao longo do tempo e com essa palavra doce, acolhedora e presente, nós vemos que isso fica claro para nós. E eu queria que você pensasse nessas características antes de fechar o nosso vídeo, que são força e determinação e amor que envolve, lembrando o seguinte: algumas de nós, como por exemplo eu, já não temos mais a nossa mãe aqui. A minha mãe cumpriu a sua missão e muito bem cumprida e agora ela está com Deus. Mas Ele, o nosso Deus, Ele é capaz de fazer esse papel de forma plena, porque foi Ele que elegeu a mãe como essa torre de amor para estar ao seu lado e permanecer ao longo das fases da sua vida, fazendo esse papel de fortaleza, de ampla visão para cuidar. E Ele está cuidando. A característica clara de Deus é o amor. Então, que você possa entender, valorizar, cuidar da sua mãe, dar muito apoio a ela. Não sei que fase que a sua mãe se encontra agora, mas se aproxime dela, dê a oportunidade para que ela possa se doar a você da maneira como as mães desejam, porque eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito feliz e abençoada e você vai perceber ainda mais essa característica do amor de Deus através dessa figura que nos acompanha. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!